Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu nunca pensei que o meu casamento com a Melissa seria fácil, mas também não imaginei que as discordâncias apareceriam tão cedo. A gente se gostava tanto que, para mim, briga nenhuma teria o poder de nos separar, sabe? A gente criou para nós um mundo de maravilhas, planejamos uma vida longa juntos, com uma casa cheia de filhos. Mas a realidade acabou nos pegando de surpresa e as pequenas diferenças começaram a pesar mais do que eu esperava. A verdade é que essas diferenças nunca foram novidade. A Melissa sempre foi uma sonhadora, ela queria se aventurar, acampar, viajar. Ela era alguém que tinha uma fome de viver tudo o que a vida podia oferecer. Enquanto eu, por outro lado, eu era o oposto. Para mim, o conforto da nossa rotina estava ótimo. Eu só queria o meu sofá, a minha televisão, um bom filme e a minha mulher do lado. Antes de nos casarmos, essas diferenças pareciam insignificantes, até engraçadinhas, sabe? Eu admirava a forma como a Melissa se entusiasmava com cada nova ideia ou plano de viagem. Ela, por sua vez, dizia que adorava a minha tranquilidade, o meu jeito de mantê-la com os pés no chão, quando ela sonhava demais. E sabe de uma coisa? Até a minha sogra não conseguia entender como duas pessoas diferentes se completavam tão bem. Olha, as pessoas elogiavam a nossa harmonia, admiradas pela serenidade de como conduzíamos o nosso relacionamento. E por muito tempo isso foi uma verdade. Havia entre nós uma paz silenciosa e sólida. Mas o que antes era equilíbrio, com o tempo começou a se desintegrar. E o que costumava ser a nossa força, a troca de diferenças, ela passou a ser a raiz dos nossos conflitos. E de repente, até as conversas sobre o futuro começaram a se encher de discordância. A minha esposa era teimosa e nunca dava o braço a torcer, porque ela queria seguir do jeito que sempre foi, enquanto eu desejava manter uma vida tranquila, segura e sem grandes mudanças. E essas pequenas tensões que no início eram fáceis de ignorar, começaram a se acumular. E cada decisão que tomávamos parecia revelar ainda mais as nossas diferenças. E o peso disso foi crescendo, até se tornar impossível de ignorar. E sabe, com o passar dos anos ficou claro que aquilo não era uma fase, era um descompasso real e crescente entre o que éramos e o que queríamos. E a realidade começou a se impor. E eu por muito tempo me apeguei à ideia de que aquilo fosse algo que poderíamos superar facilmente, que se tratava de uma adaptação normal à vida a dois. Mas conforme os dias passavam, eu percebi que estávamos cada vez mais longe de nos encontrarmos e próximo do fim. Olha, e eu me perguntei várias vezes se o amor ainda era o mesmo e se ele ainda estava entre nós. Mas, na verdade, não havia resposta para aquelas minhas perguntas, porque as discussões, os silêncios prolongados não davam lugar para uma conversa. E houve uma noite em particular que tudo pareceu pesar de uma vez. Era como se estivéssemos falando línguas diferentes, onde cada um tentava expressar o seu próprio ponto de vista sem realmente ouvir o outro. Olha, as minhas palavras não alcançavam mais a Melissa.
E por isso, em um impulso desesperado, eu gritei com ela, dizendo que não aguentava mais aquela situação e que o melhor éramos nos separar. E ela seguir a vida tanto que amava enquanto eu permaneceria com a minha rotina. E a Melissa? A Melissa ficou paralisada sem me dizer uma palavra. E eu pensei que realmente era aquilo que ela queria. E eu fui para o meu quarto, peguei todas as minhas roupas no guarda-roupa e levei para o meu carro. Eu já estava cansado de bater na mesma tecla. Poxa, de falar sozinho, de não ter respostas. E mesmo não querendo, aquela seria a melhor solução a ser tomada. E quando eu voltei para buscar a minha guitarra, a Melissa ainda estava sentada no sofá e, entre lágrimas, me disse que me amava muito, mas o melhor seria cada um seguir o seu próprio caminho. Olha, as palavras dela me atingiram com força, porque a dor de saber que ela também chegava àquela conclusão fez o momento ainda mais difícil. E no fundo, o que eu queria era que ela me pedisse para não ir embora, para eu ficar e juntos tentarmos recuperar o nosso amor. E eu saí de casa, sabe, destruído, com o coração pesado e a mente, um turbilhão. Aquelas palavras da Melissa ecoavam em minha mente, misturadas com uma visão dela chorando no sofá. E cada passo que eu dava em direção ao meu carro parecia um esforço colossal, como se eu estivesse carregando um peso insuportável. E enquanto eu dirigia assim, sem saber para onde ir, eu não conseguia acreditar que ela não fez nada para me impedir de sair por aquela porta. A ausência de uma tentativa de reverter a situação, assim, de mostrar que ainda havia um caminho a seguir juntos, foi uma traição. E ela agiu com frieza, e eu segui o caminho todo chorando. E cada lágrima que eu derramava ao volante parecia ser uma confirmação do que eu mais temia, que apesar do amor que ainda existia, estávamos irremediavelmente distantes. E eu me perguntava se o pensamento dela era de muito tempo ou simplesmente repentino. E eu fiquei assim sem rumo. Não queria voltar para a casa da minha mãe, nem ir para a casa de algum amigo, muito menos alugar um hotel. Tudo que eu realmente queria era a minha casa. E sabe, após horas rodando sem destino, o meu telefone tocou. E o visor ainda exibia o nome da Melissa. E inicialmente eu relutei em atender, porque a ideia de ouvir a sua voz novamente parecia dolorosa demais. E eu tive medo dela falar coisas piores. Mas a insistência no toque do telefone foi quase um grito de socorro e eu acabei cedendo. Atendi a ligação e tudo o que eu ouvi foi a Melissa me pedir para voltar para casa. Olha, sinceramente, eu não soube o que dizer e fiquei em silêncio. Mas ela insistiu, perguntando se eu iria voltar. E finalmente eu respirei fundo e respondi que já estava a caminho de casa e que ela fosse até a porta me receber com aquele sorriso de antes, de quando a gente namorava. E quando eu estacionei o carro na porta de casa, a Melissa estava lá, esperando por mim, e ao descer do carro, ela veio ao meu encontro e me abraçou. Um abraço que falava mais do que qualquer palavra. A Melissa e eu tivemos uma conversa séria e definitiva. E decidimos que valia a pena tentar outra vez. E assim encontramos o ponto de equilíbrio. Nem 8 e nem 80.
Fizemos acordos pequenos e grandes sobre como queríamos viver, onde gostaríamos de viajar e até como organizar o nosso dia a dia. E isso deu super certo para nós. E após começarmos a pensar e a agir como um casal, a nossa família cresceu e a Melissa engravidou. E iniciamos uma nova etapa em nossas vidas. No entanto, o que deveria ser um momento de alegria se transformou em uma dura provação. O nosso bebê nasceu com complicações sérias de saúde e os médicos nos informaram que ele passaria por uma batalha difícil. E durante os dias que se seguiram, enfrentamos uma montanha russa de emoções, desde a esperança até o desespero. E infelizmente o nosso bebê não resistiu. E foi uma dor insuportável de se sentir. E eu precisei ser o forte da história. E embora a ausência do nosso filho sempre estivesse presente, a força que encontramos um no outro nos permitiu continuar a viver e a encontrar novos caminhos para a felicidade. E 1 ano depois, a Melissa engravidou novamente. E apesar da ansiedade e do medo que nos acompanhavam, a gravidez deu tudo certo. E quando o nosso filho Natan nasceu, ele trouxe mais alegria para dentro de nós. A Melissa e eu nos dedicamos a ser os melhores pais que poderíamos ser, aprendendo a valorizar cada momento. O nosso casamento ficou mais forte e este ano de 2024 completamos 21 anos juntos e cada vez mais apaixonados.